está vivendo. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas elas se sentem presas e muitas pessoas estão lá fora e se sentem sozinhas. Será que tem alguma história na Bíblia que vai me explicar sobre isso e que, sei lá, vai ter alguma coisa que eu possa mudar? Rafa, você acha que tem alguma coisa que possa ser feita? Olha, eu espero que tenha, porque eu não sei. Você sabe alguém pode contar essa história pra gente? Já. Tá bom. Fechou. Steve Jobs, dono da Apple, sem dúvidas. O dono da van. Nossa, mas o filho foi um pouquinho egoísta, não? Ô, Hildo, quando eu tinha, sei lá, uns 17 anos talvez, eu cresci dentro da igreja, eu conhecia a palavra desde criança, só que chegou um momento em que eu já não aguentava mais. Eu via as minhas amigas saindo para todo lugar que elas queriam, eu via elas fazendo tudo que elas queriam porque a mãe deixava, então eu fiz um grito de liberdade, falei, ó, quer saber? Chega, eu vou cair fora disso aqui. E é porque, na verdade, hoje, nos nossos dias, existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, estão inseridas ali na igreja, nasceram na igreja, como é o seu caso, que elas não se sentem livres. Elas querem buscar outro tipo de liberdade. E foi o que esse menino fez. Ele simplesmente saiu. Mas a gente quer ser feliz, a gente quer felicidade. Então, mas é que tá. Ele pensou que ele estava indo buscar essa felicidade, mas aí não estava buscando felicidade, ele estava buscando alegrias momentâneas. E eu vou explicar. Veja, ele cheio da grana, lotado, os bolsos entupidos de grana, e ele saiu. Aí daí já era livre, tal, de boa. Então o que ele fez? Ele simplesmente foi buscar essa alegria que você falou, felicidade. Só que aí ele gastou com fluxos, raves, bebidas, mulheres, drogas, tal. Velho, não adianta, tudo é passageiro, velho. A minha mãe contava uma história seguinte, que tudo é passageiro, menos o cobrador e o motorista. Só que, veja só, esse moleque ele foi buscar essa tal felicidade, só que ele não conseguiu encontrar, porque sempre existia aquele vazio no seu coração. A famosa bad? Aí que tá. E ele, em busca dessa felicidade, ele não conseguiu encontrar essa felicidade, ele só encontrava alegrias momentâneas. Por exemplo, uma batata frita. Você come ela quando ela está quentinha ali, mas aí passou alguns minutos, já não fica muito bacana.
começa a ficar meio borrachuda e tal. E como se fosse uma viagem também. Viagem também é passageiro também. Você curte alguns momentos, mas daí a pouco você não aguenta mais. Por exemplo, você vai pra praia, fica aí, tipo, 3 dias, pô, da hora. Fica 6 dias pra você ver que daí a pouco você não aguenta mais ver aquele negócio. Porque chegou uma hora que você não aguenta. Aí o que aconteceu? Chegou um momento que ele começou a gastar o dinheiro e começou a ficar duro. Ficou duro sem dinheiro, sem nada. Começou a passar fome. Aí bateu essa besta, tanto faz. Ficou mal. Porque ele não tinha dinheiro, não tinha de onde tirar, não tinha trabalho. E simplesmente ele começou a pedir ajuda aos moradores da. Eu imagino que esse moleque ele estava no Havaí, velho. Imagino que ele estava no Havaí gastando a grana. Só que aí ele ficou duro, ele ficou triste, ficou decepcionado. E daí começou a vir alguns pensamentos nele, lembrando de quando ele estava na casa do pai dele. Então bateu arrependimento. Com certeza, porque ele começou a pensar quando ele morava na casa do pai e tinha comida à vontade. E daí ele falou assim, poxa, eu vou voltar para a casa do meu pai. Só que aí ele começou a articular um plano. Como esse plano? Ele simplesmente começou a falar assim, poxa, eu vou chegar no meu pai e falar, pai, eu pisei na bola. Dei mancada para o senhor. Pedi a herança, beleza, gastei todo o dinheiro. Mas o senhor tinha razão. Tinha razão, então ele bateu arrependimento. Então ele falou assim, cara, então, pai, me trata apenas como um trabalhador da sua loja. Ele queria trabalhar porque ele simplesmente queria comer. Só que aí, era só uma ideia. Na prática, ele ia colocar depois. Depois ele saiu andando, rumo à casa do pai dele. Chegou um momento que, quando chegou na rua da casa dele, ele olhou, viu de longe o pai viu ele de longe, e ele já vinha com a ideia fixa, já para falar bem assim, pai, pisei na bola, dei mancada e tal. Só que aí quando ele começou a falar que deu mancada, pisou na bola, aí o pai foi lá simplesmente, com outra atitude, surpreendeu ele. Como? Abraçou ele, beijou, falou com uma das pessoas que trabalhava para ele, disse assim, cara, traz uma roupa para ele, pede para ele tomar um banho, cuida dele, coloca um anel no dedo dele, dá um tênis novo para ele, calça ele e tal, e pega aquele, vai no açougue, ele compra uma carne lá, vamos fazer um churrasco aqui, vamos fazer uma festa. E daí eles começaram a se divertir, aquela música tocando e tal, e daí o irmão dele simplesmente chega e fala assim, pô, mas que música é essa? Perguntando para os funcionários. E daí os caras falam assim, cara, teu irmão voltou, velho, tá aí, cara, da hora, né? Então, só que aí ele fala assim, não, da hora nada. Aí ele ficou lá fora, o pai viu ele de longe e foi até ele, saiu da festa, foi até ele e falou assim, filho, entra lá, a festa tá bacana, vamos se divertir com a gente e tal. Aí o que aconteceu? Ele falou assim, poxa, eu não vou entrar, pai, porque eu não acho justo eu entrar nessa festa, porque eu estou aqui o tempo inteiro, aqui com o senhor, trabalho, administro tudo que o senhor tem, todo o seu dinheiro eu estou administrando aqui, e o senhor nunca me deu nada para eu poder curtir com os meus camaradas. Por que eu vou e vem esse teu filho aí, gastou todo o teu dinheiro, e por que eu vou entrar na festa? O pai simplesmente olha para ele e fala assim, filho, seu irmão ele praticamente estava morto, ele estava sumido, vivendo em situação de rua. Vamos se alegrar com a gente, entra lá e tal. E aí daí Jesus ele termina essa história dessa forma. Penso eu tenho 4 perguntas para hoje. Qual a felicidade que você busca para a sua vida? E você tem desejo de liberdade na sua vida também? E se você teve momentos de tristeza, de decepção também, aonde você vive hoje? O que essas tristezas elas têm causado dentro de você? Eu quero aproveitar essa história que a gente acabou de ler, do filho pródigo, e eu quero fazer uma rápida aplicação para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Porque quando Jesus ele contou a história desse pai com esses 2 filhos, ele estava fazendo um paralelo para nós.
para o nosso dia a dia. Porque a gente às vezes vive uma vida dentro da igreja, até mesmo dentro da nossa casa, mas a gente vive como se a gente não tivesse liberdade, Bia. Como se a gente vivesse preso, Rafa. Eu entendo quando esse jovem falou que queria sair fora. Porque a gente às vezes está vivendo num lugar onde a gente não consegue expandir o que a gente anda pensando. Mas o interessante é que assim, a liberdade nem sempre é como a gente imagina. Porque, por exemplo, Jesus Cristo ele veio para nos dar essa liberdade, para quebrar os grilhões da nossa prisão. Ele se entregou na cruz do Calvário para que eu e você tivesse essa liberdade, fôssemos livres, porque nós somos livres. Essa é a verdadeira liberdade, quando a nossa alma é livre do pecado, porque Isaías 53 fala, porque Ele tomou sobre si as nossas dores, porque Ele levou sobre si, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E também fala que se Ele libertar, verdadeiramente seremos livres. Então essa é a verdadeira liberdade. Quando o Senhor Jesus ele nos libertou do nosso pecado, não dos nossos pecados, mas do nosso pecado. Porque Jesus ele morreu pelo nosso pecado. E em segundo ponto, referente à alegria que ele buscava tanto, à felicidade que ele buscava tanto. Ele buscou felicidades num copo de cerveja, sei lá, ou num copo de uísque, não sei, ou até mesmo numa relação com outras mulheres, ou talvez com outros homens, não sei também. Ou ele buscou a felicidade simplesmente nas baladas, nos fluxos. E simplesmente depois ele entendeu, ele caiu em si, diz o texto. Ele entendeu que aquilo não é felicidade. Aquilo é uma alegria momentânea. É só apenas um momento. Porque, de fato, Deus ele não tem alegrias momentâneas para a gente, mas Ele tem gozo eterno para a gente. Uma paz que excede todo o entendimento, quando Ele entra no nosso coração e invade a nossa alma. E em terceiro ponto, quando ele simplesmente estava vivendo na lama, passando fome, necessidade, ele simplesmente viveu um momento que muitos de nós vivem até mesmo no meio das pessoas, um momento onde a gente fica mal, onde a gente fica acabado, se sentindo sozinho, decepcionado, frustrado. E ele viveu esse momento. Só que esse momento foi importante para que ele chegasse a se arrepender da atitude que ele tomou. Então ele se arrependeu de fato. Tanto que ele bola um plano para voltar para a casa do pai. Ele queria apenas voltar como trabalhador, porque ele não se achava digno de voltar como filho. Só que chegando lá, o pai surpreendeu ele, não aceitou ele apenas como trabalhador, mas ele falou assim: eu não quero trabalhador, eu quero o meu filho de volta. O pai surpreendeu ele. E interessante que voltando um pouco, a gente pensa o seguinte, que quando ele se põe a caminho, eu vou fazer um paralelo agora porque não tem como a gente não usar Jesus como a chave de tudo dentro da Bíblia. Alguns teólogos falam a chave hermenêutica e tal. Mas, por exemplo, quando Jesus ele começa a andar de encontro ao Pai, estava no caminho, Jesus disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, pelo caminho. Então, quando ele se coloca no caminho, ele encontra o Pai vai ao encontro dele. E ali é uma relação muito interessante, porque esse menino, ele muda, se arrepende de tal forma, porque ele começa a conhecer o amor de fato daquele pai. Um amor transformador, um amor que não se preocupou com o que o menino gastou, com os bens que se foram. Mas ele simplesmente queria a família restaurada de novo. E ele ainda olha para o outro filho e fala assim: filho, vem festejar com a gente. Esse irmão teu, ele estava perdido, ele está aqui de volta.
Então é importante a gente saber que Jesus ele veio restaurar a família. E a família, quando eu falo, é as nossas relações interpessoais. Eu acho bacana a gente falar sobre uma história que Jesus contou e tal, mas é interessante a gente entender o porquê que esse pai, porque quando a gente olha, a gente acha que esse pai ele foi negligente em dar a herança de uma hora para outra para esse garoto. Mas talvez se ele não fizesse isso, esse menino jamais ia conhecer de fato o amor desse pai. Porque o amor do pai, ele muda a nossa realidade. Não sei se vocês conseguiram entender a história como deveria ser contada. Eu entendi e eu me vi muito na história e eu sempre fico maravilhada, porque o amor de Deus, ele alcança o buraco mais fundo que você acha que você pode se meter. Jesus, ele alcança o buraco mais fundo. Ele pode, pelo menos a idade da adolescência e da juventude é uma idade muito difícil, porque a gente sente uma tristeza muito grande, a gente sente um vazio muito grande, mas a gente pode entender que Jesus é aquele que vai vir para preencher todo o vazio. Ele vai vir para curar tudo que está machucado e para restaurar aquilo que foi perdido. Eu entendia que a liberdade era sim. Todos os sims da minha vida era porque significava liberdade para mim. Só que não. O não também é liberdade, porque eu posso escolher o que eu quero ou não para minha vida. E isso é maravilhoso. Você é livre para escolher o que você quer. Não é o que todo mundo vai te oferecer que você vai aceitar. Escolha, faça as escolhas. Mas deixa Jesus entrar no seu coração, para que quando ele falar no seu coração, você vai entender o que é bom e o que não é. E quando eu entendo o que é liberdade, Rafa, e quando eu entendo de fato o que é felicidade, e também eu tenho que entender também os meus sentimentos, saber quando eu estou triste, estou ruim, estou mal, e quando de fato se arrepender também, é importante eu saber lidar com as minhas emoções também. Porque veja, liberdade, igual a Bia falou, como que é? Não é também, o não também é. O não também é liberdade e tal. Isso é interessante, porque a gente às vezes acha que as nossas respostas têm que ser sempre sim. E a gente às vezes busca felicidade em coisas fúteis. Né? Sendo que, na verdade, Deus ele tem algo grandioso para a gente. Deus ele tem um palácio para a gente. Antes ele nos ofereceu um jardim. Hoje ele tem uma cidade preparada para todos nós. Né? E quando a gente está mal, é importante a gente depositar isso nos braços do Senhor. E entender que quando a gente tem a consciência daquilo que estamos passando e vivendo, a gente começa, temos a clareza de voltar aos braços da casa do Pai. Sim, e aí a gente percebe quão bom ele é, né? A gente percebe quão bom ele é, o quão amoroso ele é, porque ele cuida da gente de uma forma inexplicável. Então, assim, é muito bom todo esse amor. Porque quando você compreende isso, quando você entende tudo isso, você arruma um sentido para tudo na sua vida. E tudo te leva nele. Porque, veja, esse pai ele poderia simplesmente falar assim, poxa, você gastou tudo. Você gastou tudo. Mas ele não tocou no assunto. O outro filho, mais velho, simplesmente chegou para ele e falou o seguinte: pai, durante muito tempo eu estou trabalhando com o Senhor. Durante muito tempo eu estou trabalhando com o Senhor, com você e tal. E você nunca me deu um bezerro para eu poder matar um bode, para eu matar para os meus amigos, fazer um churrasco e tal. É mentira isso aí, gente. Porque se a gente voltar na leitura um pouquinho antes, vai mostrar que o pai dividiu entre os dois a herança. Então o menino, ele tinha dinheiro. Simplesmente, por que ele não gastou? Por quê? Porque ele vivia preso. Ele vivia como escravo. E daí Jesus ele vem para nos libertar, para que a gente não seja escravo, mas que a gente seja de fato livre. Para que a gente, Deus ele não quer que a gente seja apenas trabalhador dele, mas ele quer que a gente seja filho dele. Tanto que Jesus, quando ele morre e ressuscita na cruz do Calvário,
a gente é justificado, o nosso pecado é justificado diante de Deus. Nos tornamos justos. E daí ele regenera a nossa vida. Somos regenerados. E daí então ele faz de novo. E de novo. Se a gente deu mancada, e de novo, e de novo. E daí, o interessante é que daí ele pega e nos adota na família dele. Éramos escravos. E ele simplesmente nos fez família de Deus. Eu acho muito massa isso, porque o amor, na verdade, essa parábola deveria simplesmente falar do pai, cara, e não do filho. Porque o amor do pai, ele cobre multidão de pecados. Né? Eu acho muito da hora essa... Vamos orar? Você que está aí hoje à noite está nos vendo, eu espero que você tenha entendido essa mensagem rápida, mas eu quero orar por você. Fecha teus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar em tua presença, Senhor. Só o Senhor conhece os corações, só o Senhor sabe de fato como estamos vivendo, Pai. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor comece a visitar cada coração, Pai. Comece a sondar cada alma. Quantos filhos não estão, Senhor, vivendo em prisões como escravos, ó Deus. Vivendo presos, ó Pai. Mas nesse momento nós não queremos, ó Deus, que essas pessoas vivam dessa forma, mas que elas sejam livres, ó Pai. Elas sejam libertas, porque o Senhor veio para nos dar liberdade, Pai. Em nome de Jesus, comece a tocar, visitar, Senhor, cada um, aonde estiver, Pai, e que o Teu nome seja glorificado e exaltado em nossa vida. Para honra e glória do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir uma música agora com o Ricardo. Ao vivo é top, que é tudo no improviso. Convido você agora na sua casa aí, nesse momento de adoração. A gente continua cultuando em casa da mesma maneira que a gente estivesse na igreja. E a gente já entendeu que o nosso chamado é para ser igreja, independente do lugar que a gente está. Se a gente está se reunindo talvez dentro do mesmo espaço físico, ou a gente está reunido simplesmente na mesma convicção, que você possa adorar o Senhor nessa noite e nesse momento, que você possa na sua casa pegar o seu melhor ainda.
você se permita nesse lugar, nesse momento, ó, entregar o seu coração à presença do Senhor. Pai, nós te louvamos essa noite neste lugar, porque independente da maneira que a gente faz, a gente busca continuar a nossa comunhão contigo, com nossos irmãos. Nós queremos continuar te louvando e te adorando em nome de Jesus, Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Graças a Deus, queremos agradecer ao Ricardo, que deixou sua família lá para poder vir louvar o Senhor com a gente aqui. Muito obrigado, Ricardo. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família. E sabadão a gente continua o nosso processo. Não sei se você se ligou aqui nas imagens aqui, mas aqui mostra toda essa engrenagem aqui, porque só funciona de fato. Tudo só funciona se a gente tiver movendo toda a engrenagem. E isso tudo é um processo. E a gente quer trabalhar um processo aqui com você, mas a gente depende de você também. Deus te abençoe e que o Senhor ele realmente abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Boa noite, fica na paz. Tchau, tchau. Até a próxima.